Vamos proceder a alguns cálculos. Nós temos a nossa tabela com os nossos dados e queremos achar o total das idades, a média das idades, o valor mais alto, que é o máximo desta coluna da idade, e o valor mais baixo, que é o mínimo da coluna da idade. Claro que neste caso a tabela é pequena e é visível o valor mais alto e o valor mais baixo. Mas imaginem que a tabela era grande. Existem tabelas enormes. Seria muito mais difícil nós procurarmos visualmente o valor mais alto e o valor mais baixo. Então, para isso, vamos realizar alguns cálculos. Os cálculos no Excel podem ser de duas formas. Utilizando fórmulas, que são os cálculos muito parecidos com os da matemática, ou utilizando funções. As fórmulas temos aqui no separador fórmulas e temos aqui uma catrafada de fórmulas. Então nós vamos começar pela parte mais simples, que é fazer umas fórmulas para somar e para verem o aspecto e a diferença entre um cálculo rápido e um cálculo como se de matemática se tratasse. Então eu vou fazer aqui ao lado, na célula D10, e vou calcular a soma. Então, primeiro ponto, devo selecionar a célula onde quero que apareça o resultado, neste caso, da operação de calcular soma. Todos os cálculos no Excel, iniciam-se sempre e obrigatoriamente com o sinal de igual. Se fosse uma conta de matemática, como nós fazemos, com papel e caneta, eu poderia fazer isto igual e somaria os valores. 40 mais 1 mais 30 mais 1 mais 100, 18. No final, Enter. 230. Então, primeiro ponto, é possível fazer as contas desta maneira, caso não saibamos a maneira mais correta e mais rápida de se fazer. Reparem que ao clicar, selecionar a célula onde fizemos o cálculo, neste caso visualizamos 230, mas a barra de fórmulas visualizamos o cálculo que foi efetuado para realizarmos aquele cálculo. Se fossem muitas células, neste caso temos umas 7, se fossem muitas, já viram que era fazer as contas assim? Então o Excel não tinha poder relativamente aos cálculos. Então outra forma de se fazer seria igual, em que célula se encontra o primeiro valor? B3. Então, B3 mais segundo valor na célula B4 mais B5. E a última seria a B9. Reparem que até fica com cores diferentes para nos ajudarmos a perceber qual é a referência da célula que corresponde a quem. No fim, Enter no teclado. Se fosse um conjunto grande de valores, neste caso só são 7 células, se fossem 200, imaginam o tempo que ficaríamos aqui a fazer os cálculos. Então demoraria muito tempo, a probabilidade de enganar também era grande. Então, como é que se faz isto de uma maneira mais correta? Utilizando uma função de somar. E neste caso a função de somar é a função soma. Então vamos lá. Igual, escrevemos soma, tanto dá em letras minúsculas como em letras minúsculas, ou maiúsculas e minúsculas. Abrimos parênteses curvos. E depois temos duas opções. Ou vamos com o rato selecionar os valores que queremos, ou então digitamos manualmente. Primeiro processo, com o rato. Se eu quero somar estes valores todos aqui, então clico no primeiro, fico lá com o dedo e arrasto até ao último. E fica lá a nossa formulazinha. Fechamos parênteses e Enter. Ou então,
Qual é a primeira célula que nós pretendemos? É esta. Então, célula B, 3. 2 pontos, que quer dizer até várias células, muitas, mais do que duas, e sempre seguidas, e é o caso elas serem todas seguidas, até à última. Então a última é B9. Fechamos parênteses e damos Enter. A soma então está feita. Temos 3 possibilidades. Ao clicar nesta, vemos lá a nossa função soma, ali, ou então aqui duplo clique, ela também está lá. Vemos a possibilidade mais rudimentar e a outra possibilidade de fazer as continhas. Estas duas são rudimentares porque, se fossem muitas células, como é por vezes o caso, demoraríamos muito tempo a fazer desta maneira. E esta, basta pôr a função soma, não esquecer do igual, e dentro dos parênteses o intervalo de células, que são estas células todas, desde a primeira, neste caso B3 até B9. A média. Teríamos que somar todos os valores e dividir pelo número de células. Neste caso temos 7 valores aqui, 7 alunos. Poderíamos fazer aqui ao lado. Vamos calcular aqui a média. Então poderíamos fazer igual. Eu sei que o total é 230 a dividir. Atenção que dividir é esta barra por 7. Enter. E a média de idades desta turma seria 32,86. Como por vezes nós temos, lá está, várias células, não sabemos o número de células que temos, o número de alunos. Então utilizamos uma função que se chama média, para fazermos o cálculo mais rápido. Então, como sabem, todos os valores ou as contas iniciam com o sinal de igual, e neste caso utilizamos a função média. Abrimos parênteses. E a média de quê? A média de todos os valores que eu tenho aqui na minha tabela. Começam onde? Na célula B3. Então, B3. 2 pontos até, são várias células, até à última, B9. Fecha parênteses curvos e Enter. Rápido. Para descobrirmos o valor mais alto, vamos utilizar outra função. Que função é? A função máximo. Então, igual, máximo, abrimos parênteses, podemos digitar igual à soma igual à média, como podemos com o rato. Clicamos e arrastamos até à última célula que pretendemos. No fim, fechamos parênteses e Enter. O valor mais alto desta lista de valores é o valor 100. Se eu chegasse aqui num valor qualquer e pusesse 2000, ele automaticamente me atualizava o valor para 2000, bem como a soma, bem como a média. O mínimo é a função mínimo, então igual, mínimo, com acento no primeiro i, fechamos os parênteses e selecionamos as células que queremos obter o valor mínimo. Enter. 1. Se o valor mínimo fosse numa célula qualquer 0, ele colocaria 0 e atualizava-me todos os outros valores. Então estas são as primeiras 4 contas que eu gostaria de vos passar a informação. Totais, são somas, as médias, o valor mais alto encontrado numa lista de valores, a minha lista é esta lista aqui, e o valor mais baixo que é o mínimo. Por último, se eu quiser dar aqui um título à minha tabela, e como é constituída neste caso por 2 células, então eu vou selecionar as 2, ou até poderia selecionar mais, neste caso são 2, para ficar mais engraçado, e a minha ideia é retirar este valor, este risquinho aqui ao meio, porque elas são 2 e eu quero ficar com uma só célula. Então para isso eu vou aqui ao separador base, e aqui no grupo alinhamento há a opção unir células. Reparem que o risquinho já saiu ali do meio e agora eu posso colocar
Clico lá e posso lhe dar uma cor. Não se esqueçam, por exemplo, aqui neste caso não tem os limites pretos. Então clicamos uma vez, porque é só uma célula. Vamos aqui ao separador base, ao grupo tipo de letra e colocamos todos os limites.